Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui, e a nossa aula de hoje é sobre curvas de solubilidade. Você reconhece esse tipo de gráfico? Se você já está no segundo ano do ensino médio, ou já concluiu o segundo ano do ensino médio, eu tenho certeza que você já deve ter visto esse tipo de gráfico. Vamos ver se você sabe interpretar aqueles 3 pontos que eu representei ali com relação à solubilidade da substância dentro de um sistema. Primeira coisa importante é analisar os eixos deste gráfico. Veja bem que em um dos eixos eu tenho 2 grandezas. A quantidade de soluto, que aqui eu representei por gramas de soluto, para 100 gramas de solvente. Então, soluto e solvente. Note que a quantidade de solvente já é fixada. O uso de grama de soluto para grama de solvente, assim como a quantidade de 100 gramas de solvente, isso não é um padrão. É apenas o que eu escolhi aqui agora para o nosso exemplo, ok? No outro eixo, nós vamos ter o eixo de temperatura. Nesse caso aqui, representado na unidade de graus Celsius. Portanto, essa curva verde que você nota aqui, representa a variação da solubilidade deste soluto X, não interessa qual seja, em cada 100 gramas de um determinado solvente, em função da temperatura. Essas são as 3 variáveis que determinam a solubilidade de uma substância: a quantidade de soluto, a quantidade de solvente e a temperatura. Vamos para a interpretação desses 3 pontos da maneira mais rápida, mais direta e mais simples possível. A curva de solubilidade representa a saturação do sistema. Ou seja, qualquer ponto que estiver sobre a curva, num gráfico de curva de solubilidade, te indica a condição de saturação daquele sistema. Em outras palavras, te indica uma solução saturada, quando você tem a quantidade máxima de soluto para aquela quantidade de solvente naquela dada temperatura. Então, neste caso, o ponto B, como ele está em cima da curva, representa para nós um sistema que eu posso chamar de solução saturada. A solução que tem a maior quantidade possível de soluto dissolvida. Sendo assim, o ponto A, que está na mesma temperatura, mas abaixo da curva, você provavelmente já vai deduzir que a quantidade de soluto para aquela quantidade de solvente está menor do que da situação anterior. Portanto, eu tenho um sistema que ainda não atingiu a saturação. Um sistema no qual ainda pode ser adicionado soluto sem que haja a precipitação. Esse sistema é chamado de solução insaturada, ou seja, uma solução que não está saturada ainda. É possível ainda adicionar mais solutos sem que ocorra a precipitação, sem que ocorra a formação de corpo de fundo ou corpo de chão, como você preferir. Então vamos representar aqui o ponto A, que está abaixo da curva, representa uma solução insaturada. Prefixozinho in, aqui, de negação, insaturada, então é uma solução não saturada. Fácil demais. Agora o ponto C é que costuma dar problema. Sabe por quê? Porque tem 2 possibilidades de interpretação para este ponto. Cuidado! A interpretação depende muito de qual informação o exercício vai te dar. Por exemplo, se este ponto C for informado no exercício como um sistema monofásico, ou seja, um sistema de uma única fase, você deve pensar o seguinte: existe uma quantidade de soluto maior do que a máxima permitida para solubilizar? Mas se ainda é uma única fase, eu tenho uma solução. Estranho, né? É uma solução que tem mais soluto do que o permitido. Esse tipo de solução é um sistema extremamente instável, que nós denominamos de solução supersaturada. É uma solução, porque é um sistema monofásico, mas que tem mais soluto do que o permitido para se solubilizar. Então, se o ponto C representar um sistema monofásico, vamos colocar aqui, se monofásico, a gente terá uma solução supersaturada. Uma solução instável que pode gerar o precipitado com qualquer perturbação, mas que no momento não possui precipitado e por isso é denominado uma solução. Contudo, se o ponto C for um sistema bifásico, ou se o exercício não falar nada
você precisa ter o cuidado e a consciência de interpretar que pode ser um sistema que saturou, mas que formou o corpo de fundo. Neste caso, nós vamos chamar de solução saturada, porque ela satura, atinge o máximo de solubilidade permitido, mas forma o corpo de fundo em sequência, formando um sistema bifásico. Portanto, se o ponto C for um sistema bifásico, eu posso interpretar como uma solução saturada, mas com corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Então, depende muito da interpretação de como o exercício vai se referir a estes pontos acima da curva de solubilidade. Recapitulando então rapidinho, os 3 pontos que podem aparecer num gráfico de curva de solubilidade. O ponto em cima da curva, independente de onde ele apareça, se estiver em cima da curva, sempre representa uma solução saturada. Um ponto abaixo da curva, também independente de qual temperatura, representa uma solução que não atingiu a saturação. Nós chamamos de solução insaturada. Agora, um ponto acima da curva é aquele que você deve tomar cuidado, porque se ele for um sistema monofásico, ele vai representar uma solução supersaturada. Se o exercício não falar nada sobre isso, você pode interpretar como um sistema que atingiu a saturação, mas formou o precipitado. Neste caso, vamos chamar de solução saturada com corpo de fundo, ou corpo de chão, ou ainda precipitado. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham lembrado deste conceito. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, comente, dê suas sugestões para próximos assuntos e não perca nenhuma aula. Fique ligado no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima aula.